Bom, pessoal, esse é o exemplo de um atleta master que acabou de sair de uma competição de levantamento de peso, lógico, básico, e agora ele quer competir num master de CrossFit, faltando mais ou menos umas 8 semanas nesse daí. Então, a força realmente não vai ser a limitação aqui, e sim ele entrar no específico do esporte do CrossFit. Então, e a ideia é manter a força dele, ou ele bater as metas, as mesmas metas, os mesmos resultados, porém com fadiga, ser o esporte. Então a gente vai focar na limitação cardíaca desse atleta. Então tem a limitação cardíaca e respiratória. Nesse caso, ele é limitador cardíaco. Então nesse dia, foco, como eu disse, tem 8 rounds, 20 segundos de bike, depois moderado, depois forte, descansa 1 minuto e volta. Esse é o foco deles. Daqui é uma terça-feira, ok? E nesses dias também vai ter um foco mais em clean e no front squat, aí uns irmãos, ok? No dia que seria o sábado, também é o foco tá mais na limitação cardíaca dele, porém no específico do esporte, aí 5 rounds, que é mais de remo, porém nesse dia também tem snatch e back squat depois disso, porque no caso dele, como disse, não é a prioridade. Beleza, essa progressão da parte cíclica aqui, das terças-feiras, vamos focar nisso. Então a ideia é você aumentar o volume, tá ok? E depois a intensidade. E esse EMOM foi se ajustando de acordo com como ele se sente após a primeira parte, após essa primeira parte. Então se a gente pegar a semana 2 aqui, tá? Então a gente aumentou um pouco o volume aí. E a ideia também é ele mantendo e fazendo os pesos de acordo aqui, squat 5, de acordo com como é que ele se sente. Tá bom? Então, ok, mais pra frente, vamos aí pegar a semana 4 aí. Beleza, mais pra frente a ideia é ele aprendendo o seu próprio pace, tá ok? E conseguir completar tudo. Ainda a ideia é progredindo, pensando na prioridade dele, o que ele aprendeu, e nesse caso a gente começa a colocar alguns alvos objetivos aí para ele fazer. E squat clean e o front squat também, ele vai aumentando o peso e progredindo de acordo com as semanas. Lógico, a prioridade dele é essa daqui. Tá ok? Tá. Isso daqui seria a última semana aí. A última semana não, mas de toda aquela progressão a gente entra nesse mundo de 24 minutos. 15 calorias de bike, 3 wall balls e um squat clean com 9 seco. Isso daqui tem o mais pesado que ele conseguiu nesse caso, que ele foi aumentando, foi 205. Tá ok? Pensando que o máximo de clean jerk é 215, foi um resultado bom aí para esse among de 24 minutos, principalmente limitando sob fadiga, e o melhor de tudo foi ele começar a confiar nele, mesmo estando com as pernas cansadas, conseguir alcançar determinadas cargas e fazer certas porcentagens, tá ok? Então isso aqui é as terças-feiras, tá ok? Então front squat, uma pesada. Às terças-feiras vamos ver o sábado, a segunda parte desse tipo de progressão na limitação cardíaca apenas. Então seria aqui, tá? Isso aqui é um sábado dele. No esporte específico, ele quer fazer nesses dias o específico do CrossFit, porém alguns toques no snatch e no back squat, só para manutenção, tá ok?
Então a gente vai fazendo isso praticando esses elementos. Então a ideia é mais ele ajudar ele a aprender a controlar a coluna dele, tá, ok? Enquanto tem o bracing, tipo, fica duro na coluna assim, entre aspas, e ao mesmo tempo em estado aeróbico e sob fadiga. Isso daqui é uma grande diferença entre bons atletas, novatos, etc. E também aumenta o risco de lesão, que é exatamente manter esse bracing, manter essa força aí na coluna, enquanto você está sob fadiga, que você tem uma respiração aí, tá ok? E você manter esse bracing em vários padrões de movimento, como agachamento ou até de quadril, mantendo esse brace sob fadiga, um grande risco de lesão aí. Então essa é uma diferença das bons atletas consistentes e não consistentes também. Tá ok? Vamos ver a próxima semana, mesma coisa, a ideia é aumentando um pouco o volume, tá ok? Então, spot específico, tá, 24 calorias, ring dip, remo, power clean, shoulder, então começa a entrar um pouquinho mais forte também. Mesma coisa, mantenho os toques aí no snatch e back squat. Como ele só tinha 8 semanas para essa preparação, as coisas foram bem agressivas. Então, essa parte específica aí dos sábados foi bem pauleira aí para ele poder pegar no tranco, digamos assim. A próxima semana, na semana 3, então cada umas 2, 3 semanas a gente teve um pequeno deload aí, só diminuindo um pouquinho o volume para ele, tá? Na parte de força cortar para mais ou menos 70% das repetições, das séries do volume, só para ter um descanso, digamos assim. Na semana 4, mesma coisa, com mais foco ainda no esporte específico, 10 minutos de bike, 4 rounds, 5 snatch, handstand walk, toast to bar, handstand walk. E no final você vê o endurance de pernas aí, tá ok? Algumas semanas antes, se eu não me engano, eu não lembro se foi numa quarta-feira, na segunda-feira, ele fez muito overhead squat, 50 overhead squats, 50 front squats, assim como 25 ring muscle-ups, 25 bar muscle-ups. Ao longo das semanas foi juntando isso. Então, aqui a ideia é essas pernas realmente queimar, cansada, e ver como é que ele lida com isso nesse momento. Por isso que esses rope climbs estão altos aqui também, porque ele já havia feito muitos muscle-ups, muitos bar muscle-ups. Então a ideia, como eu disse, só tem 8 semanas, a ideia era pegar no tranco mesmo. E na última semana aqui, tá ok? Daqui é um específico, mais muscle-up e toast to bar, tá ok? Então, 11,975 ring muscle-up deadlift. Se eu não me engano, acho que ele terminou em 12 minutos mais ou menos, isso aí, tá ok? E o principal aqui foi esse daqui, com a máxima de snatch. Foi um ótimo resultado porque na competição dele 8 semanas atrás, se eu não me engano, ele acabou fazendo o mesmo peso de abertura da competição. Então foi ótimo saber que conseguiu esse mesmo peso, mesmo estando cansado aí depois de mais de 30 minutos aí de WOD, tá ok? Um teste aí depois dessas semanas que ainda tá sendo, que foi pensada, foram algum testezinho com squat com EMOM com squat clean, aumentando, tipo, acho que parecido com 19.2, se eu não me engano, e também um teste de fadiga com snatch, ring e você handstand. Então só para ver se ele consegue manter o snatch, a força dele sob fadiga enquanto a gente foi aumentando essa parte cíclica, tá? Essa limitação dele, porque não era o foco dele por 8 semanas atrás. Bom, só isso, esse foi um exemplo aí de um atleta. Lembra que limitação cardíaca e respiratória tem 2 diferenças. No site a ideia é explicar um pouquinho mais, porém nossos treinos já, os alunos
os clientes já vão separando entre eles, entre o cardíaco e o respiratório, tá ok? Então, se você quiser saber a diferença, ou treinar para um ou treinar para outro, tem no site também.